A partir de agora, você passa a ouvir o programa De Volta à Palavra Original, Igreja Tabernáculo da Fé. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Evangelho de São Mateus, capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Fico emocionado em saber quem eu sou, pois quem eu fui não importa, a cédula antiga Jesus já rasgou. Naquela lista estava escritos os pecados que eu cometi, mas pude ler num instante, escrito com sangue, eu perdoo a ti. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. As cenas são comoventes de um ser inocente morrendo por mim. Foi desprezado, humilhado, e minhas transgressões carregou sobre si. E hoje a paz que eu tenho, castigo pra ele, na cruz se tornou. Mas não abriu sua boca, e por sua graça hoje sou salvo. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente,
inocente. O culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. Minhas vestes foram lavadas, os pecados foram cobertos, e o preço do meu resgate foi pago. Com o sangue de um inocente, o culpado foi inocentado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. Com carinho e amor tão puro, fui adotado. Esta escritura que nós lemos relata a transfiguração de Cristo, a transfiguração de Jesus. Ele levando consigo Pedro, Tiago e João, porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, seja confirmada toda a verdade. Jesus tomou estes 3 discípulos, os 3, e Deus estava falando com eles. 3 é uma confirmação. E ele levou Pedro, que representou a fé, Tiago, representando a esperança, e João, representando o amor. Fé, esperança e amor, estes 3. Então, se você, amado ouvinte, se você puder ter fé, ter esperança e amor, então está perto do reino dos céus. Estas 3 grandes coisas: fé, esperança e o amor. Deus tomou isto como uma confirmação, levando os 3 consigo. Como já citei, pela boca de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada toda a palavra da verdade. Então, a transfiguração representava a colocação de um filho, a adoção. Vocês sabem que no Antigo Testamento, quando o filho nascia em uma família, ele recebia um tutor, alguém para o ensinar, para o ajudar dia a dia, para o cuidar dele. Porque o pai era um homem muito ocupado sobre o seu reino, e então tinha o tutor, vários cuidadores para poder cuidar desta criança até ele se tornar maduro. O pai tinha muitos arredatários em sua fazenda, em todos os lugares. Então, quando um filho nascia, ele tinha uma pessoa selecionada, educada e humilde. Uma pessoa que era dos que estavam em seus seios. Ou seja, alguém de muita confiança do pai. Era chamado de tutor. Somente esse tipo de pessoa é que o pai colocaria para poder cuidar do filho. E hoje Deus tem nos colocado um tipo certo de tutor sobre os seus filhos. Quem é o tutor dos filhos de Deus? É o Espírito Santo. Então ele tem colocado o tipo certo de tutor sobre nós, sobre eu, sobre você, para poder nos ensinar. Um escolhido, ninguém menos do que o próprio coração e alma do Senhor Jesus, para suscitar em nós a admiração por Deus. E o tutor, no Antigo Testamento, deveria ser selecionado. Deveria ser um homem brilhante, um homem que seja amado do Pai e que iria ensinar àquela criança apenas os princípios corretos.
Assim era no tempo do Antigo Testamento. Assim se passava com o povo judeu. O Espírito Santo hoje, quando ele veio, todas as outras coisas parecem ser tão secundárias quando o Espírito Santo vem. Então, quando uma pessoa recebe, é batizada com o Espírito Santo, todas as demais coisas se tornam secundárias em sua vida. A prioridade sempre será buscar o reino dos céus e a sua justiça. É para isto que o tutor, o Espírito Santo, irá direcionar cada filho e cada filha de Deus que o recebe em sua vida. As pessoas podem dizer tudo classe de pensamento contrária ao ensinamento deste tutor. Mas o filho e a filha de Deus não se deixa de maneira nenhuma de ouvir as palavras, os ensinamentos do Espírito Santo. Deixe um homem que é nascido de novo, que tenha o Espírito Santo, ele somente ouvirá a voz do Espírito Santo, a voz da palavra de Deus. E o Espírito Santo, obviamente, só irá ensinar coisas que é real, coisas que são do Pai, a palavra do Senhor. O Espírito Santo não nos vai ensinar algo que seja contrária à palavra de Deus. Ora, se o Espírito Santo nos ensina algo que é verdadeiro, então ele nos direciona também a um caminho verdadeiro. E há somente um caminho verdadeiro. Há somente uma palavra verdadeira. Esta é a palavra de Deus. Correto? Então é justamente por este caminho que o Espírito Santo está nos guiando. Está nos instruindo. E o tutor, no Velho Testamento, sempre apontava a criança ao pai. E dizia que ensinava aquela criança que ele tinha que ser obediente ao seu pai, seguir os ensinamentos de seu pai, ser como o pai, crer no pai. Portanto, o tutor era um treinador. E muitas vezes o nosso instrutor, o Espírito Santo, tenta nos ensinar de uma forma correta, mas nós tentamos fazer da maneira errada. E às vezes nos machuca. Às vezes podemos deitar até mesmo em uma cama de aflição. Às vezes o médico pode dizer que todas as esperanças se foram. Mas é o Espírito Santo nos ensinando a como agir, a crer na palavra do Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe como o Pai quer que isso seja feito. Ele é o treinador de seus filhos. Nós não podemos ouvir outra voz a não ser a do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe melhor. Ele sabe como treinar você, irmã, como treinar você, irmã, irmão. E às vezes ele bate com um bastão para nos corrigir e nos corrige. Mas você, como filho, ama a correção do pai. Você sabe que aquilo não é para trazer um mal, um malefício sobre você. Justamente o contrário. Quando um pai ensina um filho que ele não pode pôr o dedo na tomada, às vezes a criança vai chorar, querendo colocar o dedinho ali, e o pai vem, o corrige, o ensina, para evitar um acidente doméstico. O Espírito Santo também, da mesma maneira, nos corrige e nos ensina e nos protege do mal. Esta correção que é trazida através do Espírito Santo é sempre para nos poupar, nos livrar, muitas vezes até de circunstâncias que poderiam causar a morte. E quando digo morte, não é morte apenas natural,
mas morte também espiritual. Então, devemos ouvir a inefável voz do Espírito. Devemos ouvir as infalíveis palavras do Senhor e crer fielmente que esta palavra foi escrita não para trazer malefício ao cristão, pelo contrário, para trazer benefícios. Nós nos beneficiamos com a palavra de Deus. Quando uma criança nascia, mesmo ela sendo filha legítima do pai, era deixada com um treinador para aprender. E se ela fosse uma criança desobediente, então o treinador, o tutor, teria problemas com ela. Se a criança ficasse correndo de cima para baixo, não desse atenção, não desse ouvido aos ensinamentos do tutor, que era passado pelo pai. Então, chegava o dia que aquele tutor, aquele homem, deveria passar o relatório de como estava indo aquela criança. O pai perguntava acerca de seu filho e aquele tutor, aquele homem, não podia mentir acerca de como o filho estava, tinha que dizer a verdade. Ele então passava o relatório. Ele teria que dizer, ele não está indo muito bem. Ora, sem dúvida alguma, aquilo entristecia o coração do pai. E como isto acontece hoje em nossos dias? Quando o Espírito Santo precisa apresentar o nosso registro diante de Deus, quando nos tornamos filhos de Deus, devemos andar de forma digna da vocação. Devemos andar de forma digna de tudo o que Deus estabeleceu para nós fazermos. Quem denigre a imagem do Evangelho hoje são os próprios que se dizem evangélicos. Correto? Porque são de boca, de palavra, mas não você. Não eu. Eu desejo ser um real cristão. Você deseja ser uma real cristã, um real cristão? E por isso você ouve e aceita a correção do pai. Aceita a instrução do tutor. Ora, e quando o Espírito Santo, este tutor, tem que levar o relatório a Deus, então, com certeza Deus se entristece de muitos casos, de muitas ocasiões. Você, ouvinte, pode lembrar quando você era uma criança, seu pai lhe corrigia, deixava de castigo, talvez até lhe batia com uma varinha. Talvez se o seu pai ainda estiver vivo hoje, isso não impede de você abraçá-lo e amá-lo e até agradecê-lo pela correção. Se seu pai já tiver partido, o que seria se você fosse até o cemitério e ele levantasse do túmulo? Não daria você um forte abraço nele? E lhe agradeceria? Se nós nos sentimos assim em relação ao nosso pai terreno, que nos corrigiu em relação às coisas terrenas, como então será no dia em que estivermos na presença de Deus, quando virmos que as coisas que aconteceram conosco foram para o nosso bem, que Ele teve que nos cortar um pouco aqui e ali, que Ele teve que nos treinar como filhos, tirar coisas do mundo de nós e andarmos como filhos humildes diante dEle. Pode parecer difícil no começo, mas Deus, sem dúvida nenhuma, Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe com certeza o que está fazendo. E Ele, então, quando o Espírito Santo começa a trazer a palavra, se o filho não foi obediente quando ele se tornou maduro, com idade de maturidade, então o pai não pode colocar como herdeiro de nada, porque ele foi desobediente. O pai não pode colocá-lo como um herdeiro de suas propriedades, porque ele não aprendeu. Você gostaria de ser apresentado diante de Deus
como um desobediente? Oh, de maneira nenhuma. Eu não gostaria, e com certeza você também não gostaria. Você deixa que pequenas coisas mesquinhas, que nada significa para você. Porque afinal, os pequenos problemas, discussões, diferenças de igreja, isso tudo são coisas pequenas, comparada às coisas que estão nos aguardando. Você gostaria de entrar na presença de Deus desta maneira? Eu creio que você não gostaria. Eu creio que você não faria isso, e nem eu faria. Eu quero que ele diga. Eu quero ser apresentado, e todo cristão e toda cristã quer ser apresentada diante dele com aquelas palavras que diz: servo bom e fiel, entre para o gozo do Senhor, pois você fez bem feito o que tinha que fazer. Talvez você seja uma simples dona de casa. Se você é, Deus te fez você uma professora de seus filhos. Faça um bom trabalho com isto. Independentemente do que você precisa fazer, faça bem feito. Mas se o filho provou ser real, ser digno das coisas que o pai tinha sobre o seu reino, se ele foi um filho fiel e verdadeiro, então o tutor trazia o relatório dele, trazia uma mensagem ao pai dizendo: ó, seu filho, esta é a mensagem que eu quero que ele traga para você e para mim. Ó, seu filho, todos os seus pensamentos estão em você. Tudo o que ele está tentando fazer é te agradar. Ele está interessado nas suas coisas. Eu preferiria ser um pouco zeloso em relação ao reino do Pai do que não ter zelo nenhum por isto. Eu prefiro trabalhar muito. E como um pregador da mensagem, eu prefiro trabalhar muito, me desgastar, do que enferrujar. É melhor desgastar-se do que enferrujar-se. Se o filho fosse um corajoso, isso era dito ao pai. Oh, que maravilha! Eu simplesmente amo a palavra de Deus. Você não ama, ouvinte? Então, era passado o relatório. Então, o pai, toda a sua glória, honra, eram manifestadas sobre o filho perante o público. O pai levava o seu próprio filho em um dia de comemoração, levava a lugares públicos e fazia-lhe uma adoção de seu próprio filho. Colocava o filho como herdeiro, posicionava o filho no reino. Foi o que houve no Monte da Transfiguração. Então, sendo seu próprio filho, nascido em sua própria casa, o filho era colocado posicionalmente na família para poder herdar todas as coisas que o pai tinha. Vê você como é, ouvinte? Agora, se nós, hoje, formos bem comportados, obedientes à palavra de Deus, obedientes à palavra do tutor, do Espírito Santo de Deus, algum dia glorioso, oh, que dia será esse? Nós então seremos herdeiros de todas as coisas. Deus, em seu dia designado, Ele julgará todos os homens por Cristo Jesus. E chegará o tempo em que Deus dará as recompensas para aqueles que foram fiéis. E também rejeitará aqueles que deixaram de ser fiéis. A escolha está em nossas mãos. Obedecer a palavra do Pai, do nosso tutor. Ficar com a palavra do Espírito Santo, ficar com aquilo que Ele disse, ou rejeitarmos, ou aceitarmos apenas uma parte e não sermos obedientes completamente à sua palavra, e então não recebermos a recompensa com os demais, não sermos posicionados como devemos ser, como devemos estar nesta hora, posicionados em Cristo. Um cristão verdadeiro, ele tem seu posicionamento em Cristo. Ele se parece um cristão. Ele se parece com Cristo. Um cristão verdadeiro não se parece com o mundo. Não se parece com as obras das trevas.
eles se parecem com Cristo, eles andam na luz, porque são filhos da luz, não andam com as trevas. E que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. O nosso tutor nos conduz a uma adoção espiritual, e que o Senhor Jesus Cristo possa falar no profundo da sua alma e te despertar para o dia e hora que estamos vivendo. Que Deus lhe abençoe, que em tua mesa haja o pão de cada dia e a saúde em seu lar, em o nome de Jesus. Amém. Difíceis na vida para suportar. Há momentos que a cruz é pesada, sozinho não posso levar. A jornada que eu empreendi ao porto celestial. O meu mestre é piloto seguro e de mim cuidará. Jornada gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Momentos difíceis na vida para se esconder, como Elias debaixo do pé de zimbro pediu pra morrer. De repente uma voz mansa. A Igreja Tabernáculo da Fé está localizada na rua Walter Baixer, número 2288. Os nossos cultos são terça-feira, sábado e domingo às 18h30 e domingo pela manhã às 9 horas. Volte a nos ouvir de segunda a sexta-feira nesta mesma emissora, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém eu chegarei. Na jornada gemendo e chorando aos pés de Jesus. Muitas vezes vou quase caindo com o peso da cruz. Meu amigo, com sua mão forte, Jesus é a minha sorte. Na celeste Jerusalém